Olá, amigos, é bom ter sua presença aqui no Claramente. Agradeço por sua audiência. Eu peço que vocês anunciem esse programa Vida e Saúde, o Claramente, para seus parentes e amigos que ainda não conhecem. Assim será bom para eles também. Hoje eu quero trazer ideias sobre o sentimento de impotência diante da tentativa de mudar uma pessoa. Muitos vivem por longos anos nessa tentativa, mas em vão. Acabam perdendo a sua vida e não mudando quem queriam mudar. Vamos pensar nisso agora. Não podemos mudar as pessoas agindo diretamente sobre elas. Elas continuarão a ser o que são apesar de nossos esforços para tentar mudá-las. Imagine o contrário, alguém querendo mudar o seu jeito de ser. Será que vai conseguir? Não vai, não é? Só você poderá decidir mudar algum aspecto do seu comportamento e mesmo assim somente quando você desejar fazer isso, não é mesmo? Uma pessoa só muda quando ela quer e quando decide fazer algo nesse sentido. Já é difícil mudar a nós mesmos, não é? Imagine tentar mudar uma outra pessoa. A ideia de que você pode mudar outra pessoa é uma ilusão. Anos atrás, eu recebi um pedido de ajuda de um jovem que fez contato comigo. Essa jovem era uma jovem, estava namorando um rapaz por quem se dizia apaixonada. Ela disse que o rapaz era ótimo, que ela tinha vontade de se casar com ele, mas que o amava muito até, mas disse assim, ele só tem um probleminha, que era o fato dele gostar de fumar maconha. Em seguida, ela disse que tinha certeza de que o amor dela por ele seria eficaz o suficiente para mudar o rapaz no sentido dele abandonar o uso dessa droga. E ela me perguntou o que eu achava. Muita gente boa e inteligente acredita que o amor que sentem por alguém é capaz de mudar essa outra pessoa. Isso pode ser perigoso porque há o risco dessa crença chegar à prepotência ou arrogância. Eu expliquei para essa jovem que me procurou, que o que ela chamava de amor pelo rapaz não era suficiente para fazer com que ele parasse de fumar maconha. Ele só abandonaria a droga se ele quisesse, quando desejasse e se ele tomasse uma decisão nesse sentido. O sentimento dela por ele não tinha poder para causar esta mudança nele. É verdade que ela, sendo honesta e dizendo que ele precisaria abandonar o consumo de maconha para que o relacionamento fosse adiante, poderia servir de estímulo para ele realmente parar com a droga, isso é verdade. Mas, de qualquer maneira, a decisão teria que ser dele e ela era impotente diante disso, ou seja, de fazer com que ele tomasse essa decisão. Uma das lutas na vida pode ser aceitar a nossa impotência diante do comportamento ruim ou complicado de outra pessoa. Somos impotentes diante do comportamento desagradável de outra pessoa com quem convivemos, também diante da corrupção política, do tempo atmosférico, da pandemia e de tantas outras coisas. Isso não quer dizer que não devemos e não podemos colocar limites para os abusos dos outros. Podemos escolher melhor um candidato mais idôneo para a próxima eleição. Podemos dizer para, por exemplo, quem fala gritando com a gente que ela precisa diminuir o tom de voz. Você pode se proteger da contaminação com vírus e bactérias melhorando, cuidando bem da sua saúde para fortalecer seu sistema imune. Você pode usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel, manter o isolamento protetivo, e evitar aglomeração com pessoas. É verdade que talvez a pior luta que alguém tem nesse sentido de impotência diante do comportamento dos outros seja em relação a alguém que nos machuca, que nos preocupa, que traz problemas e não quer ajuda. Como ajudar quem não quer ajuda, não é? Mas pense bem, aceitar nossa impotência sobre o comportamento de outra pessoa não é algo ruim, porque se você abrir mão de tentar mudá-la, isso pode realmente produzir alívio de fardos pesados. Afinal, você não acha que é muito pesado carregar
a responsabilidade de mudar alguém que talvez não queira mudar ou não quer nesse momento da vida? Entendo que a dificuldade pode envolver sentir algum tipo de sofrimento porque o outro continua com um comportamento ruim, que mesmo que não prejudique você diretamente, pode te deixar triste. Você pode ficar triste porque vê o sofrimento do outro, sendo que você pode ter uma ligação afetiva com essa pessoa. Se você tem tentado mudar alguém com atitude direta sobre o comportamento dessa pessoa, desista. Eu estou falando de pessoas adultas e não de comportamentos inadequados de crianças sobre as quais, como pai e mãe, nós temos a tarefa de educar para corrigir possíveis erros comportamentais. Então, não gaste seu tempo manipulando pessoas. Abra mão do controle. Controlar o outro é uma ilusão. Para muitos, a ideia de abandonar o controle pode assustar, porque para essas pessoas o sentido da vida tem sido tentar controlar o outro. E abandonando esta postura, elas podem pensar algo tipo assim: o que vai ser da minha vida? Mas pense bem, o sentido da sua vida é tentar controlar uma pessoa? Na verdade, viver assim é perder a vida. E o controlador, aquele que não aceita a impotência diante da ideia de mudar alguém, acaba não mudando ninguém e ainda gasta tempo precioso da sua vida que poderia ser usado para outras coisas produtivas, outras coisas úteis, de valor, que são eficazes. Alguns podem se sentir mal com a ideia de abandonar a tentativa de controlar o outro, porque a ideia de controlar pode estar meio que misturada com a sensação de ajudar. Daí elas podem se perguntar assim: mas se eu parar de tentar controlar, isso não vai significar egoísmo? Será egoísmo deixar um adulto fazer o que ele quer, mesmo sendo algo ruim para ele e atinge você de certa forma? Ou não será a libertação de um jugo pesado que você não precisa carregar? Certa vez eu li uma frase que dizia assim: deixe de ser responsável pela pessoa e seja responsável para com essa pessoa. Parece igual, mas é diferente. Ser responsável pela pessoa significa assumir consequências dos erros dela, o que é injusto para quem assume. Por outro lado, ser responsável para com a pessoa é oferecer ajuda e respeitar as decisões dela sobre aceitar ou rejeitar esse oferecimento compassivo de auxílio e deixar que ela assuma as consequências do que ela decide fazer. Aliás, tem um texto bíblico no livro de Provérbios, capítulo 19, e também no versículo 19, que dá apoio para essa ideia. Uma versão desse texto diz assim: homem ou mulher de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Eu gosto mais de outras duas versões que dizem assim: o homem ou mulher de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ou seja, sem castigo, a pessoa vive repetindo os mesmos erros. E a outra versão que eu gosto muito diz ainda esse mesmo texto de uma outra forma, eu acho melhor. Diz assim: uma pessoa que perde a calma e que se irrita violentamente terá de vir sofrer as consequências de sua atitude. Se os outros vierem a desculpá-la, estão a incitá-la a recomeçar os seus, dela, excessos. Então, cuidado para não perder a vida que Deus quer que você viva por causa de querer controlar a vida de pessoas que não querem mudar para melhor. Deixá-las viverem como elas escolhem não é egoísmo, é respeito por elas e por você mesmo. Então, pense nessa frase: olha, vive e deixe viver. Uma lei psicológica diz que não conseguimos mudar uma outra pessoa agindo diretamente sobre ela, mas podemos mudar a nós mesmos, claro, com a ajuda de Deus, esforço. E ao mudarmos a nós mesmos, é possível que a outra pessoa mude como uma reação à nossa mudança. Interessante isso, né? Então, procure trabalhar para mudar você melhorar sua relação com essa pessoa, mudar sua conduta com ela, e aí pode ser que ela
Dê uma olhada para isso e decida mudar também. Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser.